Bom, o ministro Marco Aurélio está aqui com a gente com o maior prazer, é uma das pessoas mais Ô, representativas Datena, da a justiça. satisfação é toda minha. Bom dia, ministro, como vai o senhor? Tudo bem? Saúde Bom boa? dia, bom dia. Vamos tocando nesse isolamento maior, né? Você não está, mas eu estou na faixa de risco pela idade, né? E aí eu tenho que me precaver. Mas estou trabalhando em casa, sempre trabalhei em casa como juiz, só vou ao tribunal para as sessões, né? E tem sido muito aprazível, mesmo porque eu moro num sítio aqui em Jacarepaguá, em Brasília. Que bom, que legal. Isso é Morar num muito sítio é bom, bom porque você contato ouve com a natureza. passarinho e tal, é muito legal. Não, tenho até uma vaquinha, você imagina, É eu mesmo, é? estou a 10 minutos do tribunal e tem uma vaquinha que dá o leite, né? Que E legal. eu fui criado assim, em roça, né? Meu pai tinha fazenda, então eu gosto muito e dei sorte de casar com uma mulher que também gosta, porque se ela não gostasse, estaria em apartamento. Mas é assim que a gente tem que viver mesmo, né? Eu também tenho mais de 60 anos, tenho todo tipo de comorbidade possível, mas Ah, tem que isso é correr atrás ruim, da é. bola, né? Tenho um É, monte de comorbidade. a genética tem me ajudado, eu não tenho problema, né? Boa. E só tenho a idade, mas a cabeça é a cabeça de um jovem, né? Ainda bem, a idade está na cabeça, isso é o mais importante. Olha, ministro, as atenções do país se concentraram durante muito tempo nos inquéritos do Supremo sobre fake news e manifestações pró-AI-5. Como é que estão hoje esses dois assuntos, ministro, no Supremo? Olha, o inquérito está com o ministro Alexandre, ele está tocando. Eu fui voto vencido, né? Porque eu entendi que não poderia surgir o inquérito por provocação da vítima, o próprio Supremo, né? E muito menos se ter aí um relator pinçado a dedo. Eu, por exemplo, se fosse pinçado para atuar como relator de um inquérito desse, eu não aceitaria. Porque há distribuição, que evidentemente é um sistema democrático por excelência, né? Mas o ministro Alexandre aceitou. A segunda matéria qual é, Datena? A primeira é sobre fake news, não é? A É. segunda é a manifestações pró-AI-5. Pró-impeachment quanto ao presidente da República? Foram favoráveis as manifestações que foram favoráveis ao AI-5, não é? E que relação elas podem ter com o inquérito do TSE que investiga a chapa Bolsonaro-Mourão. Mas isso aí, evidentemente, não é o melhor para o Brasil. Toda vez que se tira do cargo um presidente da República, a repercussão internacional é a pior possível, né? E temos é que administrar, havendo qualquer desvio de conduta, apurar-se e punir-se quem deva ser punido, né? Agora é preciso deixar também o presidente trabalhar. O povo tem uma noção de que a moderação e o silêncio do presidente Jair Bolsonaro durante mais de 2 meses foi quebrado agora com ataques à imprensa, acalmou as relações entre pelo menos os dois poderes, né? Como é que o senhor avalia a questão hoje dessa relação do presidente Jair Bolsonaro, que houve comentário, inclusive, que ele ameaçava intervir no Supremo, que seria um golpe, né? Seria uma Seria, fatalidade não, para isso a aí democracia. não há espaço para retrocesso, né? Agora, o contato tem sido melhor. Nós estamos para trocar a presidência na alternância e substituirá o ministro Dias Toffoli e o ministro Fux, né? Que tem uma forma toda própria de se relacionar com os demais poderes, um pouco mais cerimoniosa. E a cerimônia, né, nessa interação, ela é positiva, ela implica respeito. E, evidentemente, a cadeira ocupada no Supremo é uma cadeira vitalícia, não é uma cadeira que se ocupa temporariamente, e o integrante, o ocupante da cadeira, ele não está voltado a relações públicas.
ele tem que tocar e atuar julgando os conflitos de interesse que envolvam os cidadãos e fazendo isso da melhor forma possível, com independência e com a boa técnica. Ministro, na sua opinião, como cidadão e como ministro, né, e aí à luz da lei como ministro, existe uma fronteira segura entre o que é fake news, a praga da fake news, e o que representa, na realidade, uma ação correta ou uma censura? Olha, não existe. E, evidentemente, nesse campo, qualquer iniciativa objetivando afastar a veiculação de ideias reflete censura. E censura não é bom para a democracia. A fake news é um mal que existe e temos que enfrentá-lo. E aí, cada qual distinguir o que é notícia falsa, maledicente, inclusive, veiculada de má fé, e o que é notícia positiva. Mas, evidentemente, o povo, a maioria é iletrada, não consegue fazer essa distinção e se toca normalmente. Não é mediante a atuação do judiciário que se terá apenas veiculação de notícias positivas. De modo geral, como é que o senhor avalia a Operação Lava Jato hoje? As decisões do Supremo não têm sido favoráveis de um modo geral, não é? Eu leio na imprensa que são vários os revés da operação, principalmente com o afastamento do ministro Celso de Mello da segunda turma, como consequência natural da passagem dele pelo Supremo. Aliás, sempre foi um grande ministro e eu aprendi a admirá-lo ao longo do tempo, inclusive quando fomos colega aí de hospital no Sírio-Libanês. Ele fazia uma cirurgia enquanto eu colocava os 5 stents no coração. Tive a oportunidade de conversar por telefone do hospital com o ministro e tive uma boa impressão dele. Mas como é que o senhor avalia hoje essa situação? O ministro Celso é um grande colega, né? E Lava Jato é uma operação que a sociedade aplaude. Não pode haver retrocesso. Algum excesso pode ser podado, mas retrocesso não pode haver. E creio que não há campo para se execrar, se excomungar o ex-juiz Sérgio Moro. Essa perspectiva sobre a produção do dossiê antifascista, que é aquele relatório do governo contra funcionários públicos federais suspeitos de participação de grupo terrorista, não é? Qual é o seu ponto de vista a esse respeito, ministro? Olha, eu fui um soldado que marchou em sentido inverso da tropa. Eu não admitia a liminar na DPF e via esses dossiês como simplesmente contendo informações. E todo governo tem o seu setor de inteligência, precisa de informações para atuar e bem atuar. Agora, acabei de falar em relação a Lava Jato, quanto a excessos. Se houvesse algum ato de perseguição a partir de um dossiê, aí sim caberia recorrer ao judiciário e o judiciário afastá-lo. Não é o que se tem, pelo menos até aqui. Por isso eu votei contra, dizendo que não cabia ensinar o Pai Nosso ao seu vigário, ou seja, não cabia ao Supremo atuar como tutor do Ministério da Justiça, que não é apenas o Ministério da Justiça, é também da Segurança Pública. E segurança pública no território brasileiro como um grande todo. Daí a necessidade de informações quanto a pessoas naturais, seja do setor privado ou do setor público, e informações também sobre movimentos. Isso é inteligência, simplesmente inteligência. O presidente Jair Bolsonaro parece que chegou à conclusão que não vale a pena brigar com o Supremo. Aliás, não pode haver desequilíbrio entre poder, qualquer que seja o poder, são os 3 poderes que devem atuar
de forma conjunta, assim se descreve o pilar democrático, né, em qualquer nação. Não pode haver desequilíbrio de poder e nem afronta poderes. O Bolsonaro parece que entendeu isso. Há gente no judiciário que ainda continua entendendo que o presidente é um cidadão que defende ditadura e tortura, como disse o presidente do TSE. O senhor tem um ponto de vista a respeito disso ou não? Ele foi eleito por 57 milhões de votos, né? Com 57 milhões de votos. E é o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse da tribuna da Câmara, evidentemente não se confunde em si com a atuação como chefe do Executivo Nacional. E, a meu ver, ele vem atuando como se deve atuar, ou seja, deixando inclusive os ministros, o que são auxiliares dele, presidente da República, trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. Olha, um momento importante do país nesses últimos tempos, que chamou muito a atenção, são esses casos populares ao que o senhor se refere, mas é um assunto muito importante que precisa de uma opinião de quem entende a lei como o senhor entende, de uma maneira fria e que tem que ser lida do jeito que ela é. O caso da garota de 10 anos que foi violentada e o caso do aborto legal que foi contestado por várias alas aí da sociedade, vários setores da sociedade. Como o senhor vê esse caso especificamente, ministro? Primeiro, uma atuação animalesca, a violência perpetrada contra essa garota de 10 anos apenas. Em segundo lugar, a justiça atuou como deveria atuar, ou seja, autorizando a interrupção da gravidez. E, evidentemente, essa interrupção se fez agasalhada pela ordem jurídica, pela legislação de regência. Seria incompreensível deixar essa menina chegar ao parto em si, ou seja, não sei, ou até mesmo se ela conseguiria o êxito nesse parto, com risco da própria saúde, né? Por isso houve a interrupção e não cabe aí a visão religiosa quanto a não se poder ter, em caso algum, a interrupção da gravidez. Olha, eu infelizmente apresento um programa que significa quase que um ralo da sociedade, não é? O que tem de coisa ruim na sociedade, vai lá no meu programa que eu apresento há 20 anos, tentei parar de fazer, mas infelizmente não consegui porque as emissoras onde eu passo assim querem que eu continue fazendo um programa que apresenta as dificuldades de um país, principalmente do ponto de vista criminal, de um país que está à beira de uma situação muito ruim, onde o crime organizado já está enraizado em boa parte da política, inclusive nacional. A gente não sabe onde o crime organizado está metendo os seus braços na política. Aqui e acolá a gente sabe, mas até onde ele chegou a gente não sabe. O crime hoje é um grande negócio. O crime que se pensava ser apenas reunião de bandidos na cadeia já não é mais assim. É um grande negócio que movimenta cifras altíssimas. Um representante do Ministério Público aqui de São Paulo disse que o PCC é a organização mafiosa que mais cresce do mundo, então o crime está enraizado em vários setores da nossa sociedade. Como é que o senhor observa esse aspecto que é terrível e que pode, na realidade, provocar males intensos à nossa, inclusive, democracia, que é muito jovem? É lastimável, agora a busca da correção de rumos está havendo. As instituições estão funcionando. As polícias, a polícia repressiva, que é a polícia militar, a polícia investigativa civil, a polícia federal, o Ministério Público como Estado acusador e os juízes estão julgando. Vamos ser otimistas e buscar
buscar, como eu disse, essa correção de rumos, agora com pureza d'alma e com respeito irrestrito às garantias constitucionais, ao que previsto na lei das leis do país, que é a Constituição Federal, e que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros. É o que eu digo, no Brasil nós não precisamos de mais emendas constitucionais, não precisamos de mais leis, precisamos sim de homens, principalmente públicos, que observem a legislação existente. Por exemplo, eu procuro ficar isento o máximo possível de incentivar o que é crime, o que eu já digo há muito tempo. Não adianta se posicionar favorável a isso, porque é crime. Linchamento é crime. Ontem, por exemplo, eu apresentei uma notícia em que o indivíduo que cometeu um crime bárbaro, mais bárbaro, atirou num oficial da Marinha 6 vezes, matou o sujeito no chão de uma maneira absurdamente violenta. Eu acho que essa pandemia está trazendo o que de pior existe do ser humano. A pandemia traz o que tem de melhor, com pessoas ajudando, pessoas que precisam, mas gente ruim se tornando mais ruim, mas que não justifica um linchamento. O cidadão que fez isso acabou sendo linchado. Eu procuro ficar, obviamente, sempre ao lado da lei, mostrando que não é cometendo um crime que você vai combater outro crime, tá? Porque o indivíduo foi linchado. Ele, apesar de ter cometido uma ação monstruosa, ele merecia um julgamento. Mas as pessoas não entendem, por exemplo, como o senhor mesmo deu um HC para um criminoso internacional que é perigosíssimo e que já movimenta cifras do crime organizado há algum tempo, que é o André do Rap. Mas é aquilo que o ministro Gilmar sempre diz, ele já me respondeu essa pergunta. Ele diz assim: Datena, eu tenho que atuar dentro da lei. É isso mesmo, ou haveria condição de se mudar a lei para, por exemplo, não beneficiar um cara que, se tiver o segundo HC, vai sair às ruas e vai prejudicar não só cidadãos do Brasil, mas como o PCC tem ligações internacionais, vai prejudicar famílias do mundo inteiro, ministro? Pois é, parece que ele não foi solto porque ele estaria preso em outro processo. Agora, o que ocorreu no caso que eu examinei? Ocorreu que não se renovou a prisão preventiva, como exige o Código de Processo Penal. Ou seja, é possível ter-se a prorrogação da prisão preventiva, mas é necessário que o juiz motive a prorrogação e o faça dentro de 90 dias. No caso dele, não houve. E eu costumo muito dizer que paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito, e ele é módico. O respeito irrestrito à ordem jurídica. Eu não posso, porque minha atuação é vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, estabelecer simplesmente o critério de plantão e atuar considerado a minha concepção de justo ou injusto. Eu atuo dentro do figurino legal, do que previsto normativamente é previsto pelos nossos representantes, que são os deputados federais e os senadores da República. Enquanto tivermos essa ordem jurídica que está em vigor, terá que ser assim. Não somos compreendidos porque há indignação maior da sociedade. Você acabou de falar em um caso de linchamento. A justiça pelas próprias mãos, você disse bem, é fato típico penal e gera punição, gera pena de perda da liberdade. Vamos marchar, mas vamos marchar sem atropelos, não podemos marchar de cambulhada, mas vamos marchar homenageando passo a passo a ordem jurídica. E o que ocorre? O leigo não percebe que geralmente as garantias legais e constitucionais são acionadas por aqueles que cometeram desvio de conduta, não pelos homens de bem. Ministro, para encerrar, no meio de um período muito difícil, onde a gente chora os nossos mortos e cura ou tenta curar as pessoas contaminadas, e são mais de 23 milhões
de contaminados no mundo, mais de 800 mil mortos no mundo. O país é o segundo mais afetado no mundo, chega quase a aqui disputar com os Estados Unidos o epicentro da doença. São Paulo é onde há mais casos no mundo do coronavírus. De repente, nós enfrentamos um período de praga que, em tempos modernos, parecia ser mais difícil de ser combatida, mas não é. O vírus ele existe há milhões de anos, ele está na superfície desse planeta muito antes do que o ser humano e ele continua por aí. A última vez que ele apareceu de uma forma pandêmica e definitiva, matando 40 milhões de pessoas, foi na gripe espanhola. E agora a gente pensou que com mais armas a gente pudesse derrotar esse inimigo que apresenta a cada hora uma faceta da sua letalidade, nem tanto especificamente pela forma que ele mata, mas como ele se espalha com facilidade. Se espalha pelo ar, por isso ele é mais letal. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, na gripe espanhola havia 2 bilhões, na praga, que foi a peste bubônica, a peste negra, muito menos gente, boa parte da humanidade foi dizimada, mas não havia, por exemplo, tanto transporte como há hoje, e o vírus se transporta pelo ser humano. Basta você abrir, por exemplo, uma fronteira que ele volte, como está voltando lá na Europa. A preocupação que existe é que quando há uma praga ou uma pandemia, os ânimos ficam muito acirrados e acontece aquilo que eu falei. Você vê coisas muito boas do ser humano, mas coisas muito ruins. Tá? E dentro desse aspecto, há um outro aspecto ainda. O Brasil é um país que tem a 10ª economia, mas uma divisão de renda que é um escárnio. É absurdamente injusta, né, para com o pobre, tornando o Brasil uma grande periferia. Nós vamos enfrentar um período econômico muito difícil daqui para frente. Então, pessoas que perdem a vida de um lado por causa do vírus, pessoas que perdem os empregos e a vida do outro lado por causa de fome. E aí os ânimos ficam cada vez mais acirrados. Esse é um conjunto de coisas que costuma não dar certo, não é para o Brasil, é para a humanidade que enfrenta esses períodos de pestilência. Como é que o senhor acha que a gente vai passar por tudo isso, ministro? Buscando a temperança, a compreensão, o equilíbrio e cuidando dos menos afortunados. As desigualdades sociais nos envergonham e elas precisam ser corrigidas. Houve um crescimento populacional muito grande no Brasil e, evidentemente, o mercado não consegue acolher a mão de obra que nós temos. É um drama social seríssimo e que nos preocupa a todos. Ministro, o senhor tem mais alguma colocação a fazer? Mesmo porque eu não quero tomar o seu tempo, o tempo que o senhor ainda tem fora do trabalho, o senhor pode aproveitar no seu sítio, o senhor merece, todos nós merecemos, no meio de tanta dificuldade, ter um momento de paz, né? Outro dia também, ao contrário dessa entrevista que eu estou fazendo com o senhor, eu entrevistei um grande artista sertanejo, aliás, dois que falaram sobre isso, que estão em confinamento nas fazendas deles, né? Estão lá no Goiás. Um é o Marrone e outro é o Zezé. E eles me falavam do canto dos pássaros, de um lugar agradável. E o senhor está aí mesmo em Brasília e com uma vaquinha do lado aí, que produz leite e tal. Eu não quero atrapalhar o seu descanso, desse pouco tempo que o senhor tem de descanso num período muito difícil. Mas tem mais alguma colocação de esperança a fazer, ministro, para o nosso país que precisa, principalmente dessa palavra, o mundo, né? Precisa de esperança, porque é possível você abraçar pensando, amar pensando e gostar do próximo pensando também, mantendo o distanciamento social. Que a crise sirva para aguçar a sensibilidade das pessoas em geral, principalmente daqueles que estão aí num patamar privilegiado, e que voltemos os nossos olhos para quem não tem como implementar um isolamento, para quem vive em condições subhumanas,
tendo em conta, inclusive, saneamento, tendo em conta moradia. Isso é que é preciso fazer e termos esperança em que o presidente da República, como mandatário maior da nação, esteja iluminado e busque, junto aos governadores e com os governadores, com os prefeitos, o que é melhor para a sociedade brasileira. São os meus votos e que os cidadãos tenham confiança no amanhã. Ministro, foi um prazer falar com o senhor. Tenha um bom dia, um abraço à sua senhora. Um abraço. E a palavra de ordem é saúde hoje em dia, tá bom? Que Deus lhe proteja. E que o meu Flamengo deu um pouco mais de sorte. Agora eu reconheço que substituir Jesus é muito difícil. É o que eu ia falar, mas a sua inteligência se antecipou. Quem pede Jesus não, estamos não aqui numa passagem, devemos fazer o melhor, né? É o que você faz. Meus cumprimentos. Um abraço grande e um ótimo dia, mas ele tem razão. Obrigado, mesmo. Datena. Uma satisfação enorme.